Graça e paz. Eu tô aqui para cumprir um desafio que foi solicitado pelo pastor Eric. E eu vou ler em João 3, 16 ao 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então aqui a palavra está falando sobre o amor de Cristo por nós, né? E principalmente da essência do homem entre o bem e o mal. Nós temos na Bíblia que lá no início, quando Adão e Eva estavam no paraíso, eles só tinham a essência do bem. Eles eram ingênuos, não conheciam o mal. E foi através do fruto, né, que a Eva comeu o fruto, passou a ter o conhecimento do mal, e daí passou para Adão. Adão também comeu do fruto e passou também a ter esse conhecimento do mal. Nesse momento, eles foram tirados, né, do paraíso, porque já não estavam mais tão próximos a Deus. Porque o que nos aproxima de Deus é quando nós estamos em santidade. A questão de santidade é estar com o coração limpo, purificado. Isso que nos faz se aproximar de Deus. Então, como foi quebrada essa aliança que havia, o Senhor enviou o seu único filho, que é Jesus, o seu primogênito filho, ou seja, ele se fez homem para que ele pudesse, como homem, conhecer todas as nossas limitações humanas, todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades como homem. E através dele e através do seu sacrifício em cruz, vertendo o sangue no Calvário, sendo inocente, ele levou ali na cruz do Calvário todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e através daquele sacrifício ele nos trouxe a salvação. Então, para vocês entenderem um pouquinho, mas ele nos salvou do quê? Quando Adão e Eva pecaram, Satanás ele passou a ter o domínio sobre o bem e o mal. Ou seja, se a pessoa cumprisse o bem, a pessoa morria e ficava no que a Bíblia diz, o seio de Abraão. A pessoa que fizesse o mal, ela morria e ia até um local onde ficavam as pessoas em tormento e dor. Porém, as pessoas boas no seio de Abraão viam o sofrimento das pessoas más, e as pessoas más viam o sofrimento das pessoas boas no seio de Abraão. Isso é nítido quando a gente vê a passagem do rico e do Lázaro, né? Que é muito clara quando o mendigo ele morre, vai para o seio de Abraão, o rico morre e vai para o lugar de tormento e de dor. E ele vira, né? E fala, então
leve anjos, né? Leve pessoas e fala lá para o meu povo, para que se converta, para que eles não continuem no pecado como eu cometi, para que não venham para cá. E sim, eles morram e vão aí para o seio de Abraão, aonde vocês estão. E o Senhor é claro quando fala: há uma separação entre os vivos e os mortos, onde quem está aqui não pode ir até lá e quem está lá não pode vir até aqui. Então era assim, era um local das pessoas ruins de tormento e dor e as pessoas no seio de Abraão, e ambos se viam. Quando Jesus se fez carne, morreu na cruz do Calvário, e ele era necessário ele morrer para que ele, em morte, fosse até o inferno, cumprisse a palavra que o Senhor falou para Eva: você terá dores de parto, porém de ti sairá o homem que esmagará a cabeça da serpente. Nesse momento que Jesus morreu, ele foi até lá o inferno, pegou toda a legalidade que estava na mão de Satanás, tomou a chave da morte de Satanás e levou o cativo ao cativeiro, ao céu, ou seja, esse seio de Abraão, que as pessoas que estavam corretas diante do Senhor, as pessoas que praticavam bem, exerciam seus sacrifícios e iam para lá, o Senhor retirou e tirou dali e levou até o céu, para que essas pessoas não ficassem vendo a dor e o tormento dos que estavam no inferno, no tormento e na dor. Então, o Senhor, ele nos trouxe a salvação nessa questão, e ele também nos trouxe a salvação porque antes era necessário com que as pessoas pagassem sacrifícios. Hoje, o sacrifício de Deus se tornou graça em nós. Então, essa é a verdade que aqui a palavra fala. Quem nele crê não é julgado, o que crê já está julgado, portanto não crê no unigênito Filho de Deus, né? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, do que suas obras. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, eu tenho uma essência a amar. O ser humano, ele tem uma essência a amar. É normal o ser humano, em sua essência, ter ódio, sentir inveja, sentir rancor, ter egoísmo, não ter paciência. Todos esses são sentimentos da carne. Mas quando eu tenho Jesus, eu conheço a verdade e sigo os passos de Jesus, não de religião, mas sim de Jesus. E vejo que Jesus, ele anulou a essência humana que ele tinha, porque ele se fez homem, mas se esforçava a cada momento para exercer a sua essência do Espírito, que ele falava: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então ele anulou a carne e só fez a obra do Pai. Então, quando eu tenho essa experiência e passo a ver que eu tenho um sentimento de rancor, mas começo no exemplo do Senhor, pedir para Deus para tirar esse sentimento, eu estou chegando, me aproximando da verdade. Quando eu tenho o hábito de mentir, e mentir não me acrescenta em nada, ainda que seja para me beneficiar em algo, mas eu tenho que em Cristo, isso não é bom aos olhos do Senhor e me distancia do Senhor, eu deixo de mentir pelo amor que eu tenho em Cristo. Então, a luz que é Cristo me faz sentir necessidade de estar mais perto dessa luz. E para que eu esteja mais perto dessa luz, eu tenho que anular o meu velho eu tenho que anular vontades e desejos que é normal, é da essência da carne. Então eu anulo a minha carne para viver mais perto da verdade, mais perto da luz.
Então, ser cristão nada mais é que ser imitador de Cristo. Não é servir uma religião, não é ter um método novo de vida, não, é novidade de vida. Não é método, é novidade. Novidade de vida é algo que flui de dentro para fora. Eu não faço essas coisas porque me pedem. Eu faço essas coisas porque algo em mim faz com que eu renuncie esses sentimentos para chegar mais perto da luz, para chegar mais perto de Jesus, porque Jesus me completa, porque eu tenho um contato com ele, porque eu passei a conhecer Jesus. Então aí essa alegria invade. Então, coisas que é do homem, né? Essências humanas vão se desfazendo, mas não porque eu estou fazendo porque falaram para eu fazer, não. É porque eu amo a Cristo. E muitas das vezes somos falhos. Algo que geralmente a gente vê. A gente não deve falar nunca de nenhuma religião. Eu não gosto de falar de nenhuma religião. Na minha família, nós temos pessoas católicas, tenho os meus tios espíritas, temos pessoas evangélicas. E eu amo a todos. E devemos respeitar a cada religião. Só que quando a gente fala de Cristo, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de Cristo. Imitar Cristo e ter com que esses sentimentos que fluem do Espírito Santo de Deus venham ser aparentes em nossa vida. Mas isso também não quer dizer que nós não somos falhos. Nós somos falhos, nós erramos, nós magoamos, nós pecamos. Porém, quando eu errar, quando eu falhar, o Espírito Santo vem com essa consciência que é só do Espírito para ministrar no meu coração e na minha alma e eu entender que eu errei. Então eu tenho que retroceder e até o ponto de partida que eu errei, consertar o caminho e seguir em frente. Então, Cristo entregou o seu Filho unigênito, o seu Filho amado, que eu jamais daria um dos meus filhos para morrer na cruz por alguma pessoa, quanto mais o mundo inteiro. Ele fez isso por nós, porque ele nos amou primeiro. Nós somos sonhos, nós somos projetos de Deus, nós somos um projeto lindo, nós somos uma obra do Senhor. Então, quanto mais nós aceitamos essa verdade, que Cristo Jesus morreu por nós, para nos salvar e nos dar uma novidade de vida, isso nos faz chegar até Ele. Então, tá aqui o meu desafio. Eu amo falar de Jesus, eu amo falar do seu amor. Não falo sobre religião, eu falo sobre o amor de Deus, que me completa e que me dá alegria dia após dia. Pastor Eric, tá aqui cumprido o desafio. Eu acho que eu ainda não vou dar essa Bíblia de estudo para você. Quero chamar agora, nesse desafio, o pastor Ricardo Vieira. Amém? Tá aí o desafio para você, pastor. Graça e paz, comunidade aos pés da cruz. Amo todos vocês aí, amigos do Face, tenho muitos amigos maravilhosos e peço que através dessa palavra Deus tenha falado um pouquinho, falado algo, né, no coração de vocês. Graça e paz a todos. Tchau, tchau.